Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. E com essa música maravilhosa, ilustrando um pouco do nosso estudo da noite, nós começamos o nosso estudo. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu quis colocar essa música exatamente no sentido de demonstrar o nosso estudo de hoje, né? Uma forma muito, muito simples de entender
um pouco do nosso tema, que é a pesca maravilhosa, esse tema que nós estamos iniciando o último módulo do EAD 2, do livro 2, que é o módulo Aprendendo com Fatos Extraordinários. E essa música é uma música da Miriam Lima, com a voz da Sara Beatriz, que são duas companheiras de Cristo, né, que elas são evangélicas, mas nada melhor do que uma música evangélica para falar do evangelho de Jesus, né, não é mesmo? E a gente empresta um pouquinho dessas ilustrações, dessa forma tão bela que a Sara Beatriz colocou nessa música. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Especialmente hoje, nosso estudo está sendo gravado, então a gente está assistindo aqui uma transmissão gravada, não conseguirei interagir com vocês, não aqui pelo chat, mas coloquem aqui as questões, as reflexões, que eu responderei assim que possível, e também no nosso grupo do WhatsApp. Por conta de algumas questões profissionais, eu estou dando aula agora nas quartas-feiras à noite, o que me impede de estar aqui ao vivo, mas não é por isso que nós não teremos aula, né? Nós conseguimos aqui arrumar um tempinho e estamos aqui, pelo menos, compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento. E nós vamos estudar hoje esse tema que, para mim, é um tema belíssimo, é um tema que traz muitas explicações acerca da nossa persistência, acerca principalmente, de termos fé. E nesse específico tópico, nós vamos ver a passagem de Lucas, em que algumas informações que próprio Emmanuel faz a interpretação, explica, por exemplo, o que é esse pescador, sendo esse espírito humano encarnado dentro dos valores evolutivos da Terra, como é que a gente consegue colocar essa ação de pescar, de ir em busca do nosso alimento, da nossa condição espiritual, e, de fato, o que seria esse barco, quem seriam esses pescadores e quais seriam essas redes que nós lançamos nesse mar alto. Nós vamos tentar ilustrar e compreender essa passagem maravilhosa que entra como fato extraordinário, porque é uma passagem que às vezes passa um pouco despercebido, passa um pouco batido, e nós estamos aqui com esse objetivo de aprofundar. Então eu faço aquele pedido, coloque aqui nos comentários, no chat, nos comentários do vídeo, para que nós possamos em breve trocar, e também seguiremos com as aulas ao vivo das outras instrutoras, das outras facilitadoras, que com certeza conseguiremos fazer essa troca maravilhosa. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma prece, né, para nos harmonizarmos, para estarmos aqui presentes e nos conectarmos com a espiritualidade amiga do Tomás de Aquino, que conduz essa tarefa com a sua maravilhosa condução e com os benfeitores espirituais que dessa tarefa fazem parte. Então, fechando os olhos, imaginando a figura amiga de Jesus, sentado ao seu barquinho, conosco em volta, seja à beira da praia, seja no barco, embalados por essa corrente maravilhosa de energia e luz. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de assentarmos ao teu lado e aprendermos com as tuas palavras no teu evangelho os ensinamentos que deixastes em nossas consciências. Te pedimos, Senhor, com humildade, que nos acompanhe no estudo de hoje, nos dê o necessário ao nosso aprendizado, inspire as nossas reflexões e possibilite, quem sabe, uma ação prática de colocarmos na força e na vontade as atitudes benfazejas, o compromisso do nosso espírito em se transformar moralmente, espiritualmente, e que possamos, com esse estudo e com todas as outras atividades do dia a dia, ter como fonte de inspiração sempre as tuas mensagens. Fica conosco nessa hora, fazendo de nossos lares uma ponte até o Centro Espírita Tomás de Aquino e conduzindo os corações encarnados e desencarnados que necessitem de auxílio, e que possamos receber as curas e todo o bem necessário. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá para o nosso estudo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Infelizmente, não consigo interagir, colocar aqui os boas noites, mas depois eu deixo o meu abraço carinhoso no chat,
passo aqui rapidinho para cumprimentar vocês e vamos ao nosso estudo. Então, nosso objetivo de hoje, que eu acabei colocando um pouquinho antes, né, de começar, os nossos objetivos de hoje, e logo em seguida nós vamos para o texto evangélico e para as interpretações. Então, vamos lá ver o nosso objetivo de hoje. É explicar o significado dessa pesca maravilhosa à luz do conhecimento espírita. E aí nós temos algumas ideias principais. O primeiro ponto é que está lá no livro do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 21, em que ele destaca que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de qual o barco a posição de cada qual vai ser, então, o barco, né? Exemplifica o barco. E em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Então, nós vamos ver que esses elementos, né, o pescador, o barco e a rede, eles constam nessa passagem, e nós vamos procurar entender, aprofundar esse conhecimento, esse entendimento do que isso representa para as nossas vidas, né? E aí, a gente tem lá no livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 6, a informação de que nada existe de surpreendente na pesca maravilhosa quando se conhece as causas que a originaram. A prodigiosa força espiritual de Jesus, a sua grande autoridade e os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação a sua palavra, todos esses elementos, sós ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. Então, tem uma explicação lógica para essa pesca, e, na verdade, como é colocado aqui por Caibar Chutel, né, que, na verdade, nada existe de surpreendente nessa pesca, tudo existe uma razão de ser. Um dos elementos da doutrina espírita é a fé raciocinada. Então, nós vamos buscar aqui entender a razão dessas informações e a razão dessa mensagem, por que nós entendemos isso e por que nós chamamos assim de pesca maravilhosa, né? Vamos lá para o nosso texto evangélico, que diz assim, lá no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 3 a 9, diz assim: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e se encheram ambos os barcos, de maneira tal qual que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam ali, por causa da pesca que haviam feito. Então, nós temos aqui, nessa passagem maravilhosa que consta no capítulo 5 de Lucas, que esses fatos narrados nesse texto evangélico aconteceram pouco tempo depois ali da morte de João Batista. E Jesus, então, começa a trabalhar, começa a pregar. Nesse momento específico, ele estava pregando às margens do rio Tiberíades, ali, né, no Mar da Galileia, né? E, antes de tudo, ele se cerca dos cooperadores, dessas pessoas que o auxiliavam, e nós devemos, sim, admirar nessa passagem humilde de Jesus, ele que era um espírito excelso, né, um espírito mais puro que já esteve na Terra, convida esses modestos colaboradores para a sua obra grandiosa. Jesus era de uma simplicidade imensa, ele fazia o convite falando, ele utilizava muito da palestra, da fala. Então, ele se assentava junto a esses pescadores, por exemplo, que eram o seu principal público, porque muitos deles foram inclusive acolhidos como seus apóstolos, né, como nós sabemos, próprio Simão Pedro, Tiago, e ele chamava esses corações para o trabalho.
E assim, nós podemos perceber essa advertência que em qualquer setor dessas atividades, todo trabalho exige cooperação. Então, os apóstolos ali, que eram também elevados espíritos encarnados, porque aceitaram essa missão antes mesmo de reencarnar, tinham ali a missão de ajudar Jesus, de auxiliar Jesus nessa seara. Porque o que era Jesus naquele tempo? Senão um homem encarnado que buscava simplificar as mensagens do reino dos céus. Então, antes de Jesus, vinham outros profetas. Moisés, Elias, na verdade, Moisés, João Batista também, que cumpriu aquela função de aplanar os montes e elevar os vales. Então, João Batista cumpriu a função, na realidade, de preparar o terreno, como foi o seu trabalho de precursor de Jesus. É tanto que João Batista, quando Jesus pediu que ele o batizasse, João Batista se recusou, falando que ele não era suficiente para calçar aqueles sapatos, né, para descalçar aqueles sapatos. E é interessante porque Jesus reconheceu em João Batista essa função de batismo, reconheceu e atribuiu a ele tanto e pediu para que o batizasse. Então, por conseguinte, né, por consequência disso, estavam ali em condições, esses corações, principalmente, né, os apóstolos, estavam em condições de compreender o trabalho que Jesus havia lhes confiado. Então, eles sabiam necessariamente do propósito do reino dos céus. Esses missionários que foram escolhidos por Jesus ainda estavam no mundo espiritual, quando ainda estavam no mundo espiritual, quando ainda numa condição de aceitarem essa missão de vir como apóstolo de Jesus, né, seguindo o mestre, seriam então os primeiros depositários do evangelho. E quando Jesus partisse, ali naquele momento do martírio, deles irradiaria esse movimento de evangelização da humanidade. Então, os apóstolos foram nada menos do que os corações que se comprometeram em perpetuar as mensagens de Jesus, em fazer valer o cristianismo vivo e redivivo nos corações dos homens. É tanto que muitos deles, posteriormente, foram perseguidos, né? Muitos dos cristãos foram perseguidos, nós já vimos em outras aulas a questão do cristianismo primitivo, né? Da igreja primitiva, do momento em que os cristãos eram perseguidos nas catacumbas, se escondiam de fato dos romanos porque buscavam a eles, né, para matá-los principalmente. E os cristãos perseveraram, né, se mantiveram principalmente por essas reminiscências deixadas pelos apóstolos, por Jesus, né, com as suas mensagens de amor, com as suas mensagens de caridade. Então nós temos aqui algumas interpretações a fazer sobre esse texto, né? Uma delas é no sentido desse comecinho do versículo que a gente faz o destaque aqui. O comecinho, na verdade, é a metade, né? A gente vai fazer o destaque aqui, mas a gente vai procurar entender. E que diz assim: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão, então Simão tinha um dos barcos ali, e ele pediu que o afastasse um pouco da terra, ou seja, que já fosse ali tomando aquele caminho ali para o mar, mas, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Era algo que Jesus fazia. Muitas vezes ele colocava o barco, ele pedia para colocar o barco um pouco próximo da margem, mas um pouco afastado da terra, para que conseguisse alcançar um maior número de pessoas ali em volta daquela praia. Então, muitos se assentavam à beira do mar, ali da Galileia, né, do rio Tiberíades, principalmente, que era a principal fonte de alimento daquele povo na época, e eles se assentavam na praia, né, as pessoas que seguiam Jesus, os colaboradores, as pessoas que estavam ali em diálogo com essas mensagens de Jesus. E quando ele acabou de falar, ou seja, quando ele acabou a sua palestra, ele disse a Simão para ir ao mar alto e lançar as redes para pescar. E aí cabe um contexto de que, anteriormente, Simão Pedro já havia ido, né, passado a noite pescando, tentando pescar, e não conseguiu apanhar nenhum peixe. E ele estava ali desanimado, né, como consta, inclusive, na música que a gente ouviu agora há pouco. Cansado, sem forças, achando que realmente ele estava decidido a largar tudo e parar. E aí ele falou, mesmo
a gente trabalhando a noite toda, nada apanhamos mais porque você manda, né? Porque você chama a gente, nós vamos lançar a rede. E aí, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que foi o que ficou conhecido nos fatos históricos bíblicos como a pesca maravilhosa. E fizeram sinal aos companheiros, porque a rede deles rompeu, eles conseguiram apanhar apenas uma quantidade de peixes, e o outro barco que estava junto deles conseguiu apanhar uma boa quantidade também, inclusive desses que sobraram ali, que não conseguiram apanhar. E foram enchendo ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique, ou seja, quase que caiu assim de tanto peixe que tinha. E aí, olha que informação importante: o povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo de seu verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Então, Jesus, e aqui consta no Evangelho de Lucas, né, que, como diz Lucas, né, assediado pelas multidões que pretendiam detê-lo, para que não as deixasse, mostrou então a necessidade que tinha de pregar o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, ou seja, espalhar essas mensagens para outros corações que não ainda tinham tido essa oportunidade. Mas, oprimido por essa multidão, quando se achava na praia do lago de Genezaré, que provavelmente era o rio Tiberíades, e que era atravessado pelo rio Jordão, entrou na barca de Simão Pedro e pediu para esse humilde pescador que afastasse da terra, ou seja, que se afastasse daquele lugar, daquela margem muito próxima da terra, e para que ele conseguisse ali, mais livre, então, ensinar o povo, ensinar a multidão, conseguisse proferir as suas palavras. E Pedro, bem como os seus sócios, né, Tiago e João, eu falei Pedro anteriormente, mas era Tiago que João que eu estava querendo dizer, eles não eram capazes de imaginar que, sob as ordens daquele moço, fosse possível, após essa insana lida, né, essa dificuldade gigante, durante uma noite inteira, atirar as redes sem colher nenhum peixe, essas redes se enchessem por algum encanto, né, a ponto de ser preciso chamar outros companheiros para lhe auxiliar a puxar dos barcos e, de fato, levar para a terra, porque a rede acabou rompendo de tantos peixes. Então, imaginem, né, essa prodigiosa força espiritual de Jesus, como o Espírito de Emmanuel ilustra e explica, né, a sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que, no invisível, acabavam colocando ali a ação da sua palavra, e todos os elementos, sós ou reunidos, explicam, de fato, essa reunião de peixes em um determinado lugar. Foi uma intervenção que a espiritualidade escolheu fazer naquele momento propício, naquele momento necessário, porque Jesus havia entendido ali uma oportunidade para revigorar o ânimo desses pescadores. Então, eles já haviam passado a noite toda sem conseguir pegar nenhum peixe. E aí ele foi e fala para Simão: vá para o mar alto e pegue os peixes. E aí Simão, mesmo desanimado, foi e assim conseguiu. Né? Então, a pesca maravilhosa, por isso que a gente tem essa informação lá no comecinho, que nada tem de surpreendente, porque nem de miraculoso, porque desde que se conheça o poder que era exercido por Jesus da dupla vista, e a causa, né, muito natural dessa faculdade, Jesus a possuía em um grau elevado, que é mais até do que o seu estado normal. Então, nós sabemos que essa condição que Jesus tinha de se antecipar às situações, porque ele já sabia do porquê, da razão de tudo, ele saberia dizer, instruir e inspirar os seus discípulos às melhores escolhas. É tanto que, nos momentos de dor, os seus discípulos o procuravam, né, e buscavam a ele como uma fonte, principalmente para diminuir esse sofrimento. Como o exemplo de Tomé. Tomé, quando estava desanimado, quando ele estava ali cansado, passando por muitas necessidades, por muitas dificuldades com a sua família, ele chega para Jesus e fala: poxa, o evangelho exige da gente uma fortaleza constante, né? A gente precisa estar bem o tempo todo. E aí Jesus fala para Tomé, o evangelho, para Tomé não, para Bartolomeu,
eu estava falando de Bartolomeu, não é Tomé. Tomé é outro, né? Outro discípulo. Para Bartolomeu, ele fala para Bartolomeu: o evangelho não exige, transforma. E aí, nesse momento, Bartolomeu se vê com uma nova alegria, com um novo ânimo e consegue enfrentar, inclusive, o seu luto, que ele havia perdido a mãe. Então, em muitos momentos do evangelho, nós vemos Jesus com essa função de acolher esses discípulos e respeitar dentro das suas condições de sofrimento, dentro das suas condições de limitação, porque vejam, os discípulos não eram espíritos puros, eles não tinham ali a condição, a mesma condição de entendimento e de clareza do evangelho como Jesus. Eles eram espíritos elevados, sim, moralmente, porque se comprometeram no plano espiritual em aceitar essa tarefa, mas eles não tinham o grau de pureza e a magnitude espiritual que Jesus tinha, né? Só ele tinha essa envergadura moral e esse entendimento, inclusive essas capacidades, nessas faculdades, por exemplo, da dupla vista, de saber que naquele ponto, no mar alto, eles conseguiriam pegar aquele peixe. Então, essa condição foi essencial para que Jesus conseguisse inspirar esses corações. Isso nós temos que trazer para a nossa prática, né? Tentar trazer um pouquinho disso para o nosso dia a dia. Porque quantas vezes nós nos debruçamos sobre os nossos travesseiros e pensamos, poxa vida, amanhã tem mais um dia, estou cansado, estou pensando em desistir, em parar. E aí a gente tem, às vezes, uma inspiração amiga, geralmente dos nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo da guarda, o nosso instrutor, o nosso mentor espiritual, que chega, acalma os nossos corações, depois de uma noite tranquila de sono, a gente se revigora, a gente consegue no desdobramento, muitas vezes, as respostas que a gente precisa. E é através dessas inspirações maravilhosas que nós conseguimos manter o nosso coração seguindo em frente, né? Porque nós temos que aproveitar cada oportunidade, inclusive os momentos de dor, para aprendermos. Porque é através da dor que a gente descobre o amor, não é mesmo? Então, a gente continua aqui com essas interpretações, certo? E aí, olha só que interessante. Examinando de perto esse texto evangélico, nós percebemos que, no primeiro momento, o apóstolo Pedro revelou-se descrente quanto à possibilidade de encontrar peixes, porque ele falou assim: poxa, a gente passou a noite toda tentando e a gente não conseguiu, mas porque tu mandas, nós vamos, né? Então ele foi praticamente dizendo assim: olha, já que a gente não conseguiu, mas já que tu estás mandando, tudo bem, nós vamos. Mas ele praticamente, se fosse por ele mesmo, ele não teria ido, ele foi por Jesus, né? Então ele se revelou ali nesse momento descrente quanto à possibilidade de apanhar peixes, porque os seus companheiros, ele e os seus companheiros, passaram a noite toda trabalhando, mas em razão da confiança depositada em Jesus, ele atende essa orientação e ele lança essas redes no local indicado por Jesus e obtém êxito. Então, existiu uma intervenção de Jesus aí. Ele falou, ele inspirou esse coração e falou: vá lá pescar, vá ao mar alto e vá pescar. E essa atitude de Pedro revela características marcantes da sua personalidade, porque Pedro era um trabalhador incansável, que não temia em assinalar as suas dificuldades enfrentadas, e ele informa ao mestre, por exemplo, né, que ele passou a noite toda trabalhando, então ele não titubeou, por exemplo, em colocar uma limitação, né? Ele falou: olha, a gente passou a noite toda e a gente não conseguiu pescar nada, mas ele se revela extremamente obediente, pronto, de fato, a cumprir essas instruções vindas de uma autoridade superior, que era Jesus. Então ele escuta Jesus, acolhe o que Jesus estava sugerindo, indicando, e, na verdade, a gente percebe no íntimo do seu coração esse venerável servidor que aguardava o auxílio de Deus. E aí tem nas nossas interpretações, lá no roteiro, né? As orientações precisas de Jesus ao apóstolo foram: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, são instruções que nos conduzem a outras reflexões, né? Inclusive para uma reflexão da vida prática, que é, por exemplo, como assinala Emmanuel, né? Como ele coloca aqui nessa interpretação, em que ele diz: em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar valores justos
sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou ao pleno mar da experiência, a fim de provares as tuas conquistas em supremas lições. Então, esse versículo, essa passagem do Evangelho, ela nos traz a meditação de companheiros de luta que se sentem abandonados pela experiência, ou seja, que se sentem sozinhos, que se sentem desanimados e que muitas vezes podem acabar por se sentir isolados nesse processo. E isso é extremamente importante de pensarmos que a cada um de nós cabe essas batalhas. A cada um de nós temos lutas que são individuais, nós temos processos de edificação íntima, de melhoria interior, que são individuais, que independem de uma relação com o outro. Porém, a cooperação espiritual que nós temos é gigantesca. Nós não fazemos ideia da dimensão que nosso espírito alcança quando fazemos uma prece. Porque quando nos conectamos com Deus, principalmente através da prece, do pensamento, elevando o nosso pensamento, nós estamos pedindo auxílio aos benfeitores. E nesse momento, esse laço que já é feito e refeito todos os dias por nossa consciência, ele é fortalecido. E é através desse laço que nós temos aí as respostas de que nós precisamos, que é, por exemplo, um auxílio, uma forma que Jesus encontra de alcançar o nosso coração, uma forma de inspiração que às vezes nós nem sabemos que precisávamos daquela resposta, porque nem a pergunta muitas vezes sabemos fazer. Mas Jesus nos inspira a todo momento, com o seu exemplo, com os seus ensinamentos, com a sua humildade e com a sua fé. E nós temos que, principalmente, saber exercitar essa fé, saber utilizar dessa fé como um recurso imaterial que o nosso espírito pode, sim, ser conduzido. O que Simão Pedro fez foi simplesmente ter fé e colocar em prática uma sugestão, uma indicação, uma escolha que Jesus sugeriu, né? Que Jesus falou. E quantas escolhas nós temos, né? Quantas vezes nós perguntamos, às vezes, na nossa consciência, poxa, o que eu devo fazer? Como eu devo resolver esse problema? E aí vem um plim, parece que resolve, né? Porque, de fato, essas inspirações, elas não vêm da gente. Nós não temos essa capacidade até cognitiva, né? Nesse pensamento fluido que muitas vezes nos falta por conta da nossa condição de imperfeição. Mas, de fato, Jesus a todo momento nos inspira, né? Quando nós não temos uma resposta, é igual aquela frase, né? O que não tem remédio, remediado está. E muitas das vezes a resposta ela não é necessariamente uma ação, mas é o tempo, é a espera, é a paciência, é o exercício principalmente dessa paciência, né? E aí nós temos, então, seguindo essas interpretações, essas informações, de que há um outro ponto que merece esse destaque, né? Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, como Emmanuel coloca, né, na Escola Regeneradora da Terra. Regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Da nossa parte, vemos que o tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso, segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. No entanto, é bom não esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco, tal qual faz ao de Simão, e nos conduzir ao mar alto. Ali realizaremos a pesca de valores eternos. Então, é comum encontrarmos essa referência à pesca, né, ao mar e aos barcos em alguns textos evangélicos, porque representam simbolismos, assim,
interpretados, né? Jesus utilizava dessas figuras de linguagem, principalmente dessas explicações, porque o seu maior público era um público de pescadores, de pessoas que utilizavam da pesca como um recurso não só de trabalho, mas também de alimento. Então seria muito mais fácil utilizar dessa figura de linguagem para esse entendimento. Então, nos barcos que nós nos situamos, estão depositados recursos de que nós dispomos para a realização da nossa transformação íntima, da nossa transformação espiritual. O cristão sincero, o espírita dedicado, se esforça para todos os dias lançar essas redes de interesses renovados no bem e no imenso mar da existência. Então, nós temos que fazer um esforço, principalmente, de nos dedicarmos a reconhecer a nossa potencialidade individual para colocarmos em prática as cobranças, de fato, né, as exigências morais do nosso espírito. Dessa forma, é importantíssimo enriquecer, entre outros, os valores da inteligência, da família, das amizades, das relações sociais, dos recursos profissionais. O quanto mais estivermos alinhados aos propósitos de Jesus e efetivamente nos tornarmos colaboradores, cooperadores do Evangelho, nós estaremos, de fato, preparados para enfrentar o mal alto. Enquanto não estivermos, e às vezes nos falta coragem, muitas vezes, né? O convite, ele é constante. E aí, às vezes, por medo, por falta de coragem, por ausência até mesmo de vontade, nós não fazemos. Nós não nos arriscamos nesse mar alto, porque nós não confiamos, muitas vezes, em nós mesmos, né? A nossa capacidade individual de enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades. E aí, nós temos aí a interpretação também, a partir desse segundo trecho, né, dessa parte aliás, deixa eu deixar assim para a gente ver, que diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que ali estavam, por causa da pesca que haviam feito. Então, Simão Pedro se espantou com o fato de ter conseguido pescar a quantidade de peixes que conseguiram pescar, e ele se sente mal, ele fala: eu sou pecador, eu não devo estar aqui, não faz sentido eu permanecer aqui. Se Pedro não tivesse atendido essa orientação do mestre de ir ao mar alto, lançar a rede e pescar, possivelmente não teria acontecido essa pesca que posteriormente passou a ser entendida como a pesca maravilhosa. Porque dessa forma, sabendo lidar, sabendo aproveitar essas oportunidades, é que nos são cotidianamente concedidas esse convite pelo alto, né, de evitarmos o curso dos acontecimentos nefastos que poderiam assaltar a existência. Então, quando nós não atendemos o chamado de Jesus para nos lançarmos essa rede ao mar alto, nos colocarmos à prova, porque isso foi se colocar à prova, nós estamos deixando de aproveitar uma oportunidade gigantesca na nossa existência. E nesse sentido, conforme o trabalho que nós devemos realizar, ora buscarmos as águas rasas, ora buscamos as calmas das praias, ora buscamos as águas mais profundas e mais agitadas desse mar da vida. Então, nós temos que, de fato, perceber a oportunidade. Se hoje eu me convido e me vejo em uma situação confortável, é importante que eu saiba abraçar isso também, que eu saiba aproveitar os recursos que eu disponho nesse ambiente. Poxa, eu estou aqui, por exemplo, aqui a gente nessa condição de estudo, se preparando para as dificuldades, porque todo estudo é assistência espiritual. Todo estudo tem essa função. Então, nós estamos nos preparando para os enfrentamentos e desafios que virão na vida. Se eu estou nessa condição, eu posso refletir, meditar sobre as minhas atitudes e, quem sabe, até renová-las, né? Até modificá-las, para que quando eu esteja nesse mar alto, nesse enfrentamento das dificuldades, nesse convite à prova da vida, eu consiga, de fato, colocar em prática o que eu aprendi. Vejam, Jesus só mandou Simão Pedro e os seus amigos ali, irmãos de jornada, os pescadores, depois que ele havia
falado, depois que ele havia ensinado. Ele não mandaria esses corações sem os recursos necessários, sem o fundamento da fé, sem o conhecimento das palavras do Evangelho. Então, ele foi, falou, se assentou, palestrou e depois mandou eles ao mar alto, com os recursos necessários de que eles já dispunham no seu espírito. Então, ele preparou esses corações para que pudessem enfrentar e buscar verdadeiramente essa ação, certo? E aí ele continua falando aqui, né? Aqui a gente tem esse destaque, né? O gesto de gratidão de Pedro. Em verdade, replica o mestre, né? A mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens ainda são bons e justos com ela. Isso aqui está lá no Boa Nova, né? No livro que foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos. É por isso que o Evangelho traz consigo o fenômeno da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Então, reconhecido por essas bênçãos recebidas, Simão Pedro, muito humilde, muito grato, prostra-se aos pés de Jesus, reconhecendo-se como uma criatura pecadora. E são as facetas da personalidade do apóstolo que revelam naturalmente essa gratidão e essa humildade. Não foi por acaso que ele se transformou no que nós entendemos como a pedra angular da doutrina espírita. Assim, é oportuno destacar exatamente esse conselho que Jesus transmite a Zebedeu, o pai de Tiago e João. E quando Zebedeu chega a Jesus, Jesus recrutou Tiago e João, filhos de Zebedeu, num momento de pesca, né? Jesus chama esses corações e aí Zebedeu questiona, mas poxa, será que todo mundo vai entender? Será que essas palavras que você está trazendo, elas são o bastante para esses povos? E aí Jesus fala, não, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, mas nem todos os homens ainda já são bons e justos com ela. É tanto que, posteriormente, Zebedeu reconhece Jesus e entrega os filhos no sentido de entregar esses corações para serem colaboradores dessas mensagens, né? Colaboradores da divulgação do reino dos céus, porque reconhecem Jesus esse porta-voz de Deus, né? E é com muita humildade que Zebedeu faz isso. Ele se coloca, inclusive, à disposição a partir disso, porque ele entende, nesse sentido, de que ele vai ser um colaborador também com essas mensagens, com esses ensinamentos que o mestre estava ali trazendo. E isso exige dele uma humildade muito grande. Reconhecer um estranho, porque Jesus até aquele momento ali era um estranho para esses corações. Reconhecer esse estranho e falar, não, tudo bem, então a sua proposta é essa? É o bem que você vai trazer? Então, pega aqui meus filhos e pode levá-los e que eles sejam conduzidos por ti, né? Porque foi isso que Zebedeu fez e realizou. Inclusive, eu indico muito a leitura do Boa Nova, né? Uma leitura que é essencial para nós espíritas, que traz tantas claridades, tantos ensinamentos. Aqui no canal do Tomás de Aquino, inclusive, a gente já fez esse estudo com a tia Meire. Temos outros estudos também no canal do Conhecendo o Espiritismo, que foi comigo, mas outras interpretações também. Vale muito a pena a gente estudar esse livro. Esse livro é cheio de informações. Enfim, ele nunca é demais. Ele sempre a gente pode ler de novo, quantas vezes forem necessárias. Então, continuando aqui, quantas vezes procuramos a paz, experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória? Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre o da nossa incondicional rendição a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Imperioso pensar nisso, porque frequentemente surgem no cotidiano crises inesperadas que nos envolvem na vida mental, a feição de problemas classificados por insolúveis no quadro das providências divinas. É importantíssimo nós destacarmos essa reflexão, porque o apóstolo Simão Pedro,
com a sua capacidade de discernimento, de entendimento, lembrando também que Simão Pedro era um dos apóstolos mais velhos, né? Então ele tinha inclusive uma proximidade com Jesus ao ponto de lhe falar o que ele tinha de insegurança. Ele tinha uma conversa muito aberta, muito transparente com Jesus. Mas essa capacidade de discernimento, que é importante que nós saibamos desenvolver, tal como aconteceu com o apóstolo Simão Pedro, principalmente sem se deixar sucumbir pelos insucessos, pelas dificuldades que nos ocorrem na nossa existência. Porque muitas vezes, frente a uma dificuldade, nós queremos desistir, nós queremos abrir mão de vivenciar aquilo, quando, na verdade, se torna, sim, uma oportunidade de aprendizado. Imaginemos como foi grande o desapontamento quando, após uma noite de intenso labor, de muita dificuldade, nada foi possível pescar, né? Que pudesse ali garantir a subsistência dos próprios familiares, da próprio comércio, que também se sustentava a partir disso. Então, supomos também o quanto a sua alma se encheu de júbilo, né, de felicidade, após seguir as instruções de Jesus e obter essa pesca maravilhosa. Porque ele estava desanimado, ele estava cansado, mas ele persistiu, ele se manteve perseverante, e ele conseguiu, ele teve êxito. E esse êxito rejubilou seu coração, trouxe uma alegria, uma fartura necessária. E a gente sabe, no interior do Amazonas, nós temos muitos movimentos de pesca, e nós sabemos o quanto é importante, por exemplo, respeitar a natureza, reconhecer as limitações. Tem peixes que tem épocas específicas, que tem a época do defeso, se eu não me engano, né? Eu acho que é isso, me corrijam aí se eu estiver errada, né? Que é uma época em que os peixes estão em reprodução e que não se pode pescar, e a comunidade ali em volta reconhece isso e sabe o momento certo de pescar determinadas espécies, o momento da colheita, né, também na agricultura. Então, nós temos esse reconhecimento da natureza como um recurso divino que nos permite também o exercício da paciência, o exercício da tolerância, o exercício da nossa força de vontade, da nossa coragem e, principalmente, o exercício da nossa fé. Porque é muitas vezes através da natureza que nós temos esse convite, né? Esse convite de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, porque a natureza flui. Na natureza nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, uma plantinha que nasce ali num dia que desponta, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão lógica, e nós devemos procurar entender essa lógica para que possamos aplicá-la nos nossos corações, porque também tudo tem uma razão de ser na nossa vida. E como reflexão final, nós trazemos aqui as observações de Emmanuel, em que ele diz assim: todos nós, os espíritos em evolução no planeta, somos ainda humanos, e nessa condição, nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação de nossas deficiências. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda mesmo fracassem todas as nossas forças na direção do bem, para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima dos nossos recursos limitados e frágeis, temos Deus. A gente não precisa nem falar mais nada depois dessa reflexão que Emmanuel nos traz no final, e é exatamente dentro desse sentido que nós temos que pensar. Que muitas vezes o convite de Jesus para nós irmos ao mar alto e jogarmos a nossa rede está no sentido de reconhecermos em nós as nossas capacidades, a nossa potencialidade e percebermos a oportunidade como prova viva do amor de Deus para com as criaturas, porque nós temos em nós essa possibilidade. E se nós estamos enfrentando uma dificuldade, é porque estamos nesse mar alto a um propósito. Não estamos, por acaso, lançados à deriva. Não. Nós temos o amparo constante de Jesus, o amparo constante dos benfeitores amigos, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual, que nos oferece inspiração nas escolhas, que nos oferece informações privilegiadas no nosso desdobramento.
e que nos possibilitam o exercício mais simples e sincero dos ensinamentos de Jesus, através da nossa consciência, de aceitarmos os desígnios de Deus, de nos colocarmos à disposição para esses conhecimentos e, de fato, tentarmos colocar em prática esses valorosos ensinamentos. É isso que nós tínhamos para conversar hoje. Nosso estudo foi curtinho, porque também não teve interação nesse momento, porque estamos gravando, mas eu deixo aqui o meu beijo carinhoso, agradeço demais a participação de vocês e fico à disposição para conversarmos não só aqui pelos comentários desse vídeo, mas também no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer a nossa prece, né? Para encerrarmos o estudo e, de fato, finalizarmos e encerrar essa corrente que vai continuar no nosso desdobramento, mas nesse momento encerra o nosso estudo. Então, vamos novamente fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, imaginar a figura amiga de Jesus novamente assentado às margens do rio Tiberíades, palestrando aquelas informações maravilhosas, nos convidando às reflexões no nosso coração, para colocarmos em prática esses valorosos ensinos. E assim, Senhor Jesus, reunidos novamente aqui estamos, em gratidão por todas essas mensagens, interpretadas pelo olhar atento dos espíritos benfeitores, de Emmanuel, do coração didático de Allan Kardec, das interpretações e formas de inspirações que o espírito de Humberto de Campos nos deixa. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de refletirmos e tentarmos colocar em prática esses ensinos. Te pedimos, humildemente, que ampare os nossos corações no mar alto, nas lutas cotidianas, nas dificuldades da vida, nos momentos em que nós precisamos enxergar que o nosso barco ali está, disposto, colocado ao nosso lado, preparado para aguentar todas as intempéries, as tempestades, os momentos ruins. Fortaleça-nos em nossa fé, nos traga todo o bem necessário e tudo também necessário ao nosso espírito para o aprendizado. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fica conosco, iluminando o nosso espírito, inspirando-nos nas melhores escolhas e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Beijo no coração, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau.